Boa noite, meus irmãos. Que o amor e a paz do nosso Mestre Jesus envolvam os nossos corações. Vamos dar início a mais uma reunião de estudo e tratamento espiritual desta noite. Vamos acompanhar o nosso irmão Tiago Nascimento, a leitura da página de hoje. Livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Segue-me tu. Nas comunidades de trabalho cristão, muitas vezes observamos companheiros altamente preocupados com a tarefa conferida a outros irmãos de luta. É justo examinar, entretanto, como se elevaria o mundo se cada homem cuidasse de sua parte nos deveres comuns, com perfeição e sinceridade. Algum de nossos amigos foi convocado para obrigações diferentes? Confortemo-lo com a legítima compreensão. Às vezes, surge um deles, modificado ao nosso olhar. Há cooperadores que o acusam. Muitos o consideram portador de perigosas tentações. Movimentam-se comentários e julgamentos à pressa. Quem penetrará, porém, o campo das causas? Estaríamos na elevada condição daquele que pode analisar um acontecimento através de todos os ângulos? Talvez o que pareça queda ou defecção pode constituir novas resoluções de Jesus, relativamente à redenção do amigo que parece agora distante. O bom pastor permanece vigilante. Prometeu que das ovelhas que o pai lhe confiou, nenhuma se perderá. Convém, desse modo, atendermos com perfeição aos deveres que nos foram deferidos. Cada qual necessita conhecer as obrigações que lhe são próprias. Nesse padrão de conhecimento e atitude, há sempre muito trabalho nobre a realizar. Se um irmão parece desviado aos teus olhos mortais, faze o possível por ouvir as palavras de Jesus ao pescador de Cafarnaum. Que te importa a ti? Segue-me tu. Nós agradecemos ao nosso irmão Tiago pela leitura da página. Vamos agora, meus irmãos, unir os nossos pensamentos e corações para elevar até Deus, nosso Pai, e a Jesus. Deus, Pai de amor e bondade e misericórdia, Jesus, divino amado Mestre, agradecemos, Senhor, por esta oportunidade de estarmos aqui hoje, em Seu nome, para aprender um pouco mais dos Teus ensinamentos e também para doarmos um pouco das nossas energias e do nosso amor para aqueles que necessitam mais do que nós. Rogamos, Senhor, que o Teu amor e a Tua luz envolva cada um de nós, encarnados e desencarnados, a todos da casa de Isaac Lima, seus familiares, seus amigos. Rogamos, Senhor, pelos nossos irmãos enfermos do corpo e da alma, a todos os médicos, enfermeiros, que estão, Senhor, na linha de frente no combate dessa pandemia. Rogamos, Senhor, o amparo para os nossos irmãos desencarnados, que estão retornando à pátria espiritual. Seja qual o motivo, Senhor, que eles possam ser amparados e auxiliados ao retorno. Rogamos, Senhor, por todos os necessitados que nesse momento clamam por Ti. Senhor Jesus, rogamos pela humanidade, que assim seja. Meus irmãos, o estudo desta noite está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, itens de 1 a 4, e tem como tema Jesus na convivência com o próximo. E quem fará o estudo é o nosso irmão Luiz Rosa. Muita paz. Boa noite a todos, meus irmãos e irmãs. Que sejam as nossas primeiras palavras uma rogativa a Deus e a Jesus. Que eles nos auxiliem nesse estudo da noite de hoje. Mais uma vez, temos a oportunidade de estarmos juntos para alguns comentários nessa noite de hoje
sobre Jesus na convivência com o próximo, cuja referência é o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, itens 1 a 4. Eu vou iniciar com a leitura de alguns trechos dos itens 1 a 4 do Evangelho. No item 1, nós temos a seguinte passagem anotada por Mateus. Mas os fariseus, quando ouviram que Jesus tinha feito calar a boca dos saduceus, juntaram-se em conselho, e um deles, que era doutor da lei, tentando-o, perguntou-lhe: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o maior primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Estes dois mandamentos contêm toda a lei e os profetas. Isso quem anotou, como eu disse, foi Mateus, no capítulo 22, versículos 34 a 40. E ainda no item 2 tem um trechinho também interessante. E assim, tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. Anotado por Mateus, no capítulo 7, versículo 12. E ainda, tratai todos os homens como quererias que eles vos tratassem. Está em Lucas, capítulo 6, versículo 31. Certamente que esse tema, amar ao próximo como a si mesmo, é muito profundo para a nossa compreensão e para a nossa forma de sentir. Porque, meus irmãos, já tem oficialmente, 2020 anos que essa mensagem está gravada em nossas almas e ainda exige de nós muito esforço para senti-la e, consequentemente, para praticá-la. Mas através deste ensinamento, Jesus lança o maior e o único código de postura em relação ao nosso próximo. Lança um parâmetro de justiça social, dando-nos uma medida. Mas que medida seria essa? A medida, meus irmãos, somos nós mesmos. Então, toda vez que nós queremos saber se é justo ou injusto perante o nosso próximo, pensemos em nós, baseado no seguinte pensamento: se nós sabemos o que nos agrada, o que é bom para cada um de nós individualmente, como é que a gente não sabe, então, se aquilo que nós fazemos agrada ou desagrada ao nosso próximo? O amar ao próximo como a si mesmo é não fazer nenhuma diferença entre nós e o próximo. É a consagração do princípio: todos os homens são irmãos, porque são filhos de Deus. Se nos dias de hoje nós ficamos muitas das vezes incomodados e mesmo tristes com a sociedade em que vivemos, é porque falta a cada um de nós reconhecermos que o nosso próximo é alguém igual, é alguém igual a nós. O que sobra em nossa sociedade, infelizmente mundial, ainda é o orgulho e o egoísmo, a cobiça, a inveja, comportamentos que já deveriam estar tratados em nossas almas. Mas ainda nós, apegados às seduções da matéria, temos muita dificuldade em aceitar, dividir um pouco do que temos, do que nos sobra. Temos dificuldade de aceitar o próximo. Mas desejamos, em contrapartida,
sempre ser compreendidos e aceitos como nós somos. Na verdade, se nós refletirmos, até gostamos muito desse mandamento de Jesus, mas somente quando ele nos beneficia. Quando é em relação ao outro, aí nós encontramos muitas dificuldades em colocá-lo em prática. Queremos ser aceitos, mas não aceitamos o outro. Queremos ser compreendidos e amados, mas temos dificuldade de compreender e amar ao outro do jeito que ele é. É claro que se nós nos remetermos, a Jesus, ele não ia, ele não era conivente com as atitudes que não eram boas. Ele não era conivente com isso, mas ele não condenava a pessoa em si. Condenava, sim, o mau ato, o mau pensamento, o mau desejo. Precisamos aprender com esse grande desafio que é o relacionamento mútuo. Se nós queremos realmente aprender e exercitar esse ensinamento de Jesus, quando nós enxergarmos uma dificuldade no nosso próximo, naquele que convive diariamente, porque a gente fala o próximo, às vezes dá uma ideia de que a gente tem que sair às ruas. Não. Esse ensinamento se coloca dentro dos nossos lares, em primeiro lugar. Então, se a gente enxerga uma dificuldade que muitas das vezes nos choca naquele que convive conosco, em primeiro lugar, coloquemo-nos no lugar dele, para que a gente possa entender o porquê. Por que que ele tem aquela atitude? Veja, eu não estou dizendo a gente ser conivente, achar bonito, não, é tentar entender o porquê. Porque se a gente tem dúvida, no que fazer, basta, como eu disse anteriormente, colocarmos-nos no lugar de Jesus. Mestre amoroso, que sempre, conhecendo as nossas almas, buscava entender o porquê. Antes de condenar, antes de criar um pensamento próprio sobre algo ou alguém, ele buscava entender. É só nós vermos as diversas passagens de Jesus e nós vamos encontrar ali esse sentimento de empatia, de olhar o outro, de buscar entender por que aquele irmão tem aquela atitude. Nós precisamos encarar cada irmão nosso de caminhada como uma grande oportunidade de renovação. Primeiramente, claro, para nós. Seja ele um familiar, um amigo, um colega, um desconhecido. Porque ninguém cruza o nosso caminho, meus irmãos, por acaso. Lembremos-nos sempre de Jesus. Ele baseou todo o seu ensinamento e moral no amor. Jesus nunca foi, como eu disse anteriormente, conivente com o erro, como alguns falam, com o pecado, mas não massacrou o pecador. É só a gente lembrar da passagem em que a mulher seria apedrejada e ele diz: vá e não peques mais. Por isso, por conta da sua postura, Jesus modificou radicalmente a ética humana, deixando de lado a força do poder opressor, principalmente sobre os mais fracos, e pregou o amor por todos, como gostamos de ser amados. Nesse ensinamento, meus irmãos, da noite de hoje, fica muito bem caracterizado esse comportamento. Queremos o benefício para nós, pois desejamos a misericórdia e o amor do Pai. Mas quando Deus nos coloca na condição de sermos misericordiosos e amorosos com o nosso próximo, pensamos, calculamos e às vezes até fazemos, quando fazemos,
mas muitas das vezes com muita má vontade, ou buscamos publicidade do que fazemos, ou alguma vantagem, muitas das vezes, com o nosso ato. E ao invés de causar, um bem-estar, nós causamos, às vezes, vergonha naquele a quem nós perdoamos ou falsamente buscamos amar como nós próprios. Será que é assim que nós gostaríamos que fosse feito conosco? Pensemos, meus irmãos e irmãs. É mais do que tempo de refletirmos e buscarmos a modificação dos nossos comportamentos. Nesse momento, há mais ou menos 8 meses, um pouquinho mais, fomos convocados compulsoriamente a refletir. Ninguém vai, de uma hora para outra, virar santo, mas a reflexão é necessária. A vontade de mudar a nós próprios, ela deve ser urgente, porque o que mais falta para entendermos que a nossa conduta individual e coletiva como sociedade deve ser gradual e sensivelmente mudada. Até quando conseguiremos aceitar, meus irmãos, ver homens e mulheres iguais a nós, filhos do mesmo Deus, catando lixo para comer? Ou necessitando da ajuda dos irmãos abnegados que na linha de frente vão lá e dão uma bolsa, dão roupas. Há quanto tempo mais, ou o que mais nós vamos esperar para que nós modifiquemos e assim, consigamos ir ao encontro desse nosso irmão, fazendo a ele aquilo que nós desejamos para nós próprios? Nesse mesmo texto, Jesus faz uma advertência para todos nós que somos resistentes em compreender que aquele que convive conosco ou que passa pelas nossas vidas é igual a nós, que o sentimento de diferente, de casta, de cor, de credo, não tem sentido. E Jesus faz uma advertência, está lá, logo no iniciozinho, e quem anotou foi Mateus, no capítulo 18, itens 23 a 35, no finalzinho diz assim: assim também vos tratará meu Pai Celestial, se não perdoardes do íntimo de vossos corações aquilo que vos tenha feito o vosso irmão. Quer dizer, traduzindo um pouco isso que Jesus disse, se nós não o tratarmos da mesma forma com que nós desejamos, não esperemos também nada de diferente. Esse, meus irmãos, é o guia mais seguro que nós devemos tomar como medida do que devemos fazer ao nosso próximo. A prática dessas máximas leva à destruição do egoísmo nos nossos corações. Quando nós homens, as tornarmos como norma de conduta, como base das nossas instituições, e compreendermos a verdadeira fraternidade, vai reinar entre nós a paz e a justiça. Não haverá mais ódio nem dissensões, haverá união, concórdia e mútua benevolência. Amar, no sentido mais profundo, é o homem ser leal, consciencioso, para fazer com os outros o que queria que estes lhe fizessem. Na verdade, é procurar em torno de si todo o sentido íntimo de todas as dores que humilham e que maltratam aos nossos irmãos, com o objetivo, meus queridos, de
suavizá-las, com o objetivo de curar essas dores que muitas das vezes corroem nossos irmãos e que nós, às vezes, por um ato, podemos fazer isso. Podemos, pelo menos, diminuir suas dores. Assim, meus irmãos, amemos sempre, busquemos, né? Porque a gente dizer assim, amemos, parece que é uma coisa simples, parece que que isso vai brotar de nós como num passe de mágica, e a gente sabe que não é assim. Mas lutemos para amar ao nosso próximo. Prestemos auxílio mútuo sempre que nós pudermos. E, se puder, até antecipando, né, ao pedido do irmão, né, para que esse amor ao próximo, né, não seja apenas uma palavra vazia, sem sentido, né, que esteja nos livros da doutrina espírita, né, no Evangelho do Cristo, que nós tanto amamos, mas que não seja uma palavra vazia, que seja uma atitude nossa, que seja um desejo nosso ir ao encontro desse nosso próximo. É como eu estou dizendo, né? É uma construção. A gente faz com esforço nesse início, para depois isso se tornar algo mais simples para nós, mais espontâneo, né? Esse é um ensinamento muito atual. O momento em que nós vivemos é que nos diz: nós nunca precisamos tanto uns dos outros. Nunca precisamos tanto uns dos outros. Às vezes a gente não precisa do pão que alimenta o corpo, mas a gente precisa de um gesto de carinho, de uma lembrança, de um sorriso, de uma consideração que alimenta, sim, as nossas almas. Se em algum momento, né, por alguma situação, nós tivermos dificuldade, né, de implementar isso nas nossas vidas, de esse exercício de amar ao próximo como a nós mesmos, façamos como Santo Agostinho, que nos relata lá no Livro dos Espíritos, na questão 919A, que a encarnação em que ele mais progrediu foi quando ele adotou um comportamento que não é complexo, né, gente? Que todas as noites ele consultava a sua própria consciência. Se ele havia feito alguma coisa ruim, né, ao próximo, ao outro, né, ou se deixara de fazer alguma coisa de bom, ou se tivesse feito alguma coisa de ruim, se alguém tinha uma queixa dele. Se nós tivermos dificuldades em implementar esse comportamento em nossas vidas. Lembrando, meus irmãos, como eu disse antes, já tem 2020 anos oficialmente que isso foi dito. Então, o tempo passa, mas a gente que já viveu um pouquinho também sabe que a vida cobra. Não por medo que nós temos que fazer isso, mas por uma questão de inteligência. É hora de mudar, é hora da gente largar as desculpas para um outro momento. É hora sim de nós irmos ao encontro, né? E buscar forças em nós, com todo o conhecimento que nós já adquirimos, para que nós possamos, de verdade, amar ao próximo, ou seja, agir com ele como nós gostaríamos que os outros agissem conosco. Essa é a nossa mensagem do estudo da noite de hoje, meus irmãos. Desejando a todos muita paz, a presença do Cristo na vida de todos.
E, assim, o Natal já passou, né? Desejando que esse ano de 2021, não como um passe de mágica, né? Mas que nós entremos nele dispostos, com planos não só materiais, mas com planos substanciais para as nossas almas, planos de mudança e transformação do nosso caráter e do nosso jeito de ser, sempre espelhados naquilo que Jesus deixou para nós de exemplo. E eu preparei agora para a gente encerrar, né, como uma mensagem final, uma poesia de Natal, embora já tenha passado, né, de Maria Dolores, o Espírito Maria Dolores, psicografada por Francisco Cândido Xavier. A poesia tem o título Mensagem de Natal. Desejava Jesus ter palavras certas para exaltar-te o luminoso dia, do pouso humilde às mansões opulentas, tudo é festa de paz e de alegria. Recordamos Belém, na noite em que surgiste, a estrela, o vento frio, as casas escuras e as vozes cristalinas que cantavam: o enviado de Deus nasceu, glória a Deus nas alturas. Entretanto, depois dos teus ensinos, veio o dragão do ódio, armando a guerra, e separou em fúria os grupos e as nações, marcando de sangue e pranto os caminhos da terra. Passam conquistadores inclementes, reclamando o poder no ouro que os seduz. Matam, furtam, mas morrem esquecidos. E a multidão prossegue: ampara-nos, Jesus. É por isso que hoje repetimos: enquanto 20 séculos se vão, fica Jesus guardando-nos a vida, celeste amor de nosso coração. Muita paz a todos, meus irmãos. Nós agradecemos ao nosso irmão Luiz Rosa pelas reflexões que ele nos trouxe nesta noite. Senhor Jesus, agradecemos por esses momentos que passamos aqui. Ajude-nos, Senhor, para que possamos colocar em prática tudo aquilo que aprendemos. Agradecemos, Senhor, pelo amparo, pelo auxílio que sempre recebemos. Agradecemos através de Ti ao nosso querido mentor de nossa casa, Isaac Lima, a toda a espiritualidade amiga e aos nossos anjos guardiães que têm nos acompanhado no decorrer desse ano, ajudando-nos, fortalecendo a cada um de nós. Só temos que agradecer por todos os momentos em que estivemos aqui juntos. Gratidão, Senhor, que assim seja. Meus irmãos, vamos unir os nossos pensamentos juntamente com a espiritualidade e realizarmos o nosso passe espiritual à distância, ouvindo a música até o final. Que Senhor Jesus nos abençoe. Muita paz, esperança e um feliz ano novo para todos.